galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Lucas Monteiro. E essa semana, lançou The Last of Us, a série no HBO Max. E trouxe muita novidade, muita gente pirou aí com a série realmente é muito boa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, como editor, como motion designer, foi o logo review, que tá bem diferente, tá bem da hora nessa série. E depois de ver esse logo review incrível, eu fiquei com vontade de fazer no Vegas. E depois de fazer, eu percebi que é facinho de reproduzir essa mesma cena aí no Vegas Pro. Então, estamos com ele aberto aqui, vamos aprender como é que se faz. Beleza, a gente está aqui com o nosso Vegas Pro 20 aberto e aqui tá já a nossa vinhetinha feita no Vegas, renderizada. Olha aqui que maravilha. E a primeira coisa para a gente replicar uma vinheta como essa é dar uma olhadinha em todos os elementos que ela traz. Então vamos lá, temos o logo aqui no meio, né? Temos essas partículas, né, ao fundo, passando aqui pela frente também. Temos essa luz aqui no fundo, um pouco de luz sobrando aqui no canto. E esse fundo escuro. E também a gente percebe qual é que é a animação, né? O logo vai indo lentamente para trás. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar emular. Bom, primeiramente a gente precisa do nosso logo e também dessas partículas. São coisas que não dá para fazer aqui no Vegas, então a gente busca de uma maneira externa. E é muito fácil, é muito simples, você consegue isso de graça na internet. A gente vem aqui e procura pelo logo do The Last of Us em PNG, para a gente já ter o fundo transparente. E aqui no Google Imagens você vai encontrar várias opções. No caso a gente está usando algo parecido com esse daqui. Esse aqui inclusive está com o fundo transparente. E para as partículas eu uso aqui o site do Pexels.com, que é uma biblioteca de imagens e vídeos gratuitos. Qualquer vídeo que você encontrar por aqui, você pode baixar imediatamente, sem precisar nem se registrar, nem criar conta, nem nada. Então você vem aqui e escreve particles, seria partículas. Ele também aceita em português, né? Então, por exemplo, partículas, você vai encontrar aí algumas coisas. Acho que o que eu peguei aqui foi mais ou menos parecido com isso aqui. Foi exatamente essa. Você pode vir aqui, baixar grátis e já escolher aqui a resolução. Peguei na resolução máxima, peguei o meu logo e já estou com eles aqui na minha pastinha para fazer esse vídeo aqui. Então vamos lá. Vou trazer o meu logo para cá e também vou trazer as minhas partículas. Elas estão bem aqui. Aí que maravilha. Tira essa layer de áudio, a gente não vai precisar. Eu vou deixar em um formato quadrado 1 por 1, porque eu acho melhor também para a gente fazer igualzinho a postagem que eu já tinha feito, né, do The Last of Us, quadrado e tal, tudo nas mesmas proporções. Beleza, as minhas partículas estão no formato 16:9. Para corrigir isso, eu venho no meu Pan Crop, clico com o botão direito em Match Output Aspect. Assim ele vai fitar aí na minha tela. E a gente pode começar a pensar que já em quanto tempo vai ter a nossa animação. Acho que vamos fazer ela com 10 segundos. Então eu já corto por aqui para ter a duração certa. Já deixo o logo na duração também. E a gente começa a tratar as coisas aqui. Bom, primeiramente eu vou posicionar o meu logo aqui na onde eu quero. Faço a mesma coisa aqui, Match Put Aspect, para eu ter um enquadramento respeitando aqui a minha tela, para não ficar nada cortado. E já posiciono ele mais ou menos na onde eu quero. O meu logo está preto, obviamente, então eu vou inverter isso daqui. Venho aqui nos efeitos, procuro o efeito invert e arrasto para cá. Então ele já inverteu aí, virou branco. E essas ranhurazinhas que a gente consegue ver aqui, acho que dá para ver mais ou menos aqui, olha só. Se a gente colocar em full, talvez em best aqui a gente consiga ver. Essas ranhurazinhas, elas eram brancas e agora ficaram pretas e na verdade eu quero que elas fiquem vazadas, para que o fundo apareça lá atrás se alguma coisa passar por trás do meu logo. Tem um efeito que faz isso pra gente, que ele faz o que é preto na nossa imagem ficar transparente, que é o Mask Generator. Eu pego aqui o default e jogo pra cá. E ele bem faz isso, olha só. Inclusive, se eu quiser fazer essas ranhuras ficarem um pouquinho mais fortes aqui no meu logo, eu posso puxar a minha entrada e fazer ele quase desaparecer. Inclusive, é uma boa revelação de logo isso daqui, né? Tipo, aparecer dessa maneira e tal, mas não é o caso aqui. Vamos deixar do jeito que tá no padrão mesmo. Eu vou aproveitar aqui e já vou fazer a animação do meu logo. Ele tá vindo meio que de frente, indo pro fundo. Então eu posso vir aqui no Pan Crop e já jogar a minha CTI aqui no final. E aumentar um pouquinho o meu enquadramento, assim eu faço uma animação que o logo vai vindo de frente e vai indo lá para trás, olha só. Já criou a animaçãozinha aqui para mim e beleza. Metade do rolê já está prontinho aqui.
Mas beleza, tá faltando coisa, né? Tá faltando aquela cor que eu mencionei, tá faltando as luzes lá atrás e tal, e a gente vai atrás de tudo isso agora. Bom, primeiramente, essas partículas elas têm que passar por cima do meu logo e também por cima das luzes e todas as coisas que eu vou colocar. Então eu coloco elas aqui pra cima, arrasto a minha track pra cima, e daí ela tampou tudo porque ele tá com fundo escuro e tal. Como é que eu faço para esse fundo escuro ficar alfado? Posso usar esse efeito que eu acabei de usar aqui, o Mask Generator, e ele vai fazer isso para mim. Ou no caso, para eu ter uma mesclagem mais da hora entre as partículas e o que está no fundo, eu posso escolher aqui o modo de mesclagem Screen ou o modo de mesclagem Add. Aqui eu vou deixar em Add mesmo, porque quando as luzes aparecerem aqui e tudo mais, vai ficar um efeito bem bacana. Agora eu vou trazer aqui a cor do logo. O nosso logo ele ia de um preto e ia revelando, né, como se fosse uma luz revelando o nosso logo. Então a gente vai criar isso com o seguinte efeito. A gente vai fazer uma ilusão aqui, que é o seguinte. A gente vem aqui no Media Generators, pega aqui o Color Gradient e aqui a gente vai poder fazer o seguinte. Pega aqui esse padrão e daqui a gente vai criar um gradiente de cor que a gente vai animar o nosso pan crop por esse gradiente de cores e fazer esse efeito acontecer. Se liga só. A gente cria mais um ponto de cor aqui, que vai ser o nosso ponto de cor, aquele mais amarronzado que a gente criou. Então vamos mais ou menos buscar aqui essa cor. Está mais ou menos por aqui. E daí a gente pode ir trabalhando aqui a tonalidade dela da maneira que ficar melhor. Vamos dar uma olhadinha aqui, um tom mais marrom, um pouquinho menos de cor, um pouquinho menos de saturação, vai ficar maneiro. Beleza? Eu não quero esse branco tão branco assim, eu posso deixar ele um pouquinho mais claro, um pouquinho mais voltado para uma luz mais dourada assim, acho que vai ficar legal, vai ficar bacana. Acho que é mais ou menos por aqui mesmo. Então é o seguinte, eu vim agora no meu pan crop e eu vou animar essa cor transitando do escuro para o mais claro. E daí a gente vai ver isso acontecendo no nosso logo já já, que é o seguinte. Ele vai vir aqui do escuro, do black total, tá bem aqui, e daí chegando ali para cima, ele vai ficando mais claro, ainda com um degradê pro escuro ali na parte de baixo. Posso até aumentar aqui para ter um pouquinho mais de degradê, e aí vai ficar bem maneiro. Ok. Vou jogar uma suavidade aqui nos meus keyframes, no meu pan crop, para essa animação não ficar muito dura, não reparar que tá meio duro o negócio aqui. E beleza, olha só. Só que eu quero que isso aconteça no meu logo. E o que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que o meu logo se torne uma máscara para essa cor. Fazendo isso dessa seguinte maneira. Pego essa track de baixo aqui e faço um parent layer, né? Um parent track, para ela ser parte de uma composição com a layer de cima. Assim sendo, a layer de cima vai se tornar a mestre dessa layer de baixo. E eu quero que essa layer de baixo se torne uma máscara que vai... E eu quero que essa layer de cima se torne uma máscara para a minha layer de baixo. E faço isso nesse modo de mesclagem aqui, o Multiply Mask. E olha só, ele já fez aí pra gente o mascaramento e rolou aquele review maneiro que a gente gosta, olha só. Agora a gente tem que revelar de onde está vindo essa luz. E aqueles raios de luz, aqueles light rays lá no fundo, a gente vai poder criar com as ferramentas que a gente tem aqui no Vegas mesmo. E é o seguinte, para fazer isso, a gente vem aqui no Media Generators, tem aqui o Noise Texture, e a gente vai pegar esse Gravel, que é um carinha um pouquinho mais chuviscado, cheio de detalhes aqui. A gente vai clicar e arrastar ele aqui para baixo. E a gente vai editar os parâmetros dele. A gente vai aumentar aqui o número de layers, saca só, a gente deixa ele com bastante detalhe mesmo. Daí aqui embaixo em Noise Parameters, a gente vem no mínimo e no máximo e a gente dá uma editada nisso daqui. Eu preciso de um pouco de contraste nessas cores, então eu preciso trazer um pouquinho de contraste, colocar uns buracos e colocar umas manchas bem contrastadas assim. Eu não quero que fique nada muito flat dessa maneira, que senão a gente não consegue o efeito que a gente precisa. Então a gente traz o mínimo mais para o meio possível e o máximo mais para o meio possível também e faz esse contraste maneiro aqui. Não precisa trazer total, deixar eles meio a meio, porque senão rola essa parada aqui, esse bug, e não é interessante. Então deixar esse daqui quase no meio, também esse daqui quase no meio vai ser legal para fazer o efeito que a gente precisa. E também eu posso querer aqui, de repente, fazer
um pouquinho de graça aqui, deixar talvez os buracos escuros um pouquinho maiores aqui no caso, que vai ficar legal, vai ficar maneiro. Bom, as nossas luzes lá no fundo, elas também são douradas, então eu vou tirar esse branco daqui. Vou buscar uma cor um pouquinho mais dourada, acho que por aqui mais ou menos está legal. Qualquer coisa eu volto aqui e dou uma alterada. Bom, por hora é isso, e a gente vai agora animar esses parâmetros, que é o seguinte, a gente vem aqui no Offset, tem aqui o Progress, que ele vai animar essa brincadeira toda aqui, eles vão ficar meio doidos aqui, ó. Ele faz essa animação, e a gente vai animar esse parâmetro para ele ficar se mexendo, porque a gente precisa que essa textura se mexa. Vamos clicar aqui no nosso Animate, vou criar um keyframe aqui no final, e vou animar cerca de 5 pontos aqui no meu Progress, e dar uma olhadinha como é que ficou aí a velocidade dessa animação, vamos ver. Interessante. Legal, acho que está numa velocidade bacana. Ok, vamos abrir o Pancrop. A gente vai fazer uma máscara no nosso Noise Texture. A gente precisa só de um pedaço desse Noise Texture. E a gente não precisa de tudo. Então eu vou fazer uma máscara circular aqui. Mais ou menos aqui na parte perto do topo. É interessante ter essa máscara. Colocar ela meio pro topo aqui, um pouquinho pro cantinho. E isso aqui já vai fazer sentido, porque olha que maneiro. A gente vai dar um feather aqui, né? Deixar suave as bordas da nossa máscara. Perceba que é mais ou menos daqui, dessa região, que vão vir os nossos raios de luz. Então esses vão ser os pontos que vão dar origem aos nossos raios de luz. E como é que eles vão acontecer aqui? Através do seguinte efeito. A gente vem aqui nos Video Effects, vem aqui em Radial Blur. A gente vai achar aqui, ó, Radial Blur. A gente pega um default, joga aqui na nossa textura, e daí a gente joga aqui o nosso ponto mais ou menos lá para o canto de onde as luzes vão vir, né, de onde os raios de luz vão vir, e puxa o nosso Strand aqui para o máximo que a gente puder. E saca só, as coisas começam a acontecer. Na verdade a gente não puxa até o máximo, a gente deixa no meio termo aqui, e troca aqui de proporcional para Fixed Radials, acho que fica bem melhor dessa maneira. Fica bem maneiro assim, fica bem legal. E saca só, a gente já começou a ter uns raios de luz aí. Vamos ver como é que tá. Ficou bacana, já parece uma bola de luz acontecendo aí. Mas esses raiozinhos ficaram muito pequenininhos, muito finos. A gente vai ajustar um pouco aqui. Talvez eu jogue um pouquinho mais pro meio. Assim eles ficam um pouco mais retos. Aqui pra cima eles estão meio... cada um indo para um lado, ficou meio esférico, né? Cada um vai para um lado. Se eu jogar aqui para baixo, talvez fique legal. E eles estão muito pequenininhos, né? Na real, eu preciso que seja um pouquinho maior isso daqui. Talvez eu possa vir aqui no meu Noise Texture e fazer o seguinte. Eu posso diminuir o número de layers. Assim eu vou ter os meus light rays um pouquinho maiores, um pouquinho... né, mais densos, né, não tão fininhos assim. E claro, para não ficar esses detalhes muito marcados aqui, eu vou também jogar um defocus, um desfoque de lente, o efeito defocus aqui, puxo ele para cá e aí a gente dá uma desfocada. Eu pego esse Bloom Strange aqui, eu costumo deixar ele em 0, porque senão ele dá uma estourada nas partes mais claras da nossa imagem. E aqui no Radius eu diminuo um pouco, também não quero sujar muito a imagem. Só para ele dar uma desfocada de leve, dar um desfoque de câmera bem original mesmo aqui, vai ficar bem maneiro. E claro que a nossa luz não está lá em cima onde ela deveria estar, ela está meio aqui embaixo. Então através do meu Track Motion, bem aqui, olha só, Track Motion, clico no meu Track Motion, eu consigo aqui mover a posição da minha track. Então eu vou dar uma aumentada aqui e jogar ele lá para cima, porque daí ele vai ficar só de detalhezinho ali de canto, vai ficar bem maneiro. Só uma luzinha entrando lá de cima para baixo. Olha que show, que legal. Vem aqui no Radial Blur, também posso consertar aqui. De repente mudar um pouquinho a direção, olha só. Aqui fica meio de lado, né? Tem que ficar um pouquinho mais para cá, fica legal. E eu também posso, acho que a luz está invadindo muito esse canto de cá. Eu posso diminuir a minha máscara também, jogar ela um pouquinho mais para cá. E aí beleza. Voltando a ver todas as nossas layers, olha só. A gente já começou a ter um negocinho mais parecido com o que a gente fez lá. Beleza, tá legal. Eu acho que a luz lá atrás está se movimentando muito, então eu posso vir aqui naquela animação do Progress que a gente fez, que está aqui de 0 a 5, eu posso colocar aqui de 0 a 4, para ele não se movimentar tanto, que a luz está meio maluca lá no fundo.
Acho que uma luz um pouquinho mais comedida ali, um pouquinho mais comportada tá bem melhor. Eu tenho que colocar também um vazado de luz lá pro fundo, para não ficar só esses raios aqui. Vou colocar uma iluminação de leve lá no fundo, então eu posso vir aqui no Color Gradient, pego essa Elliptical White aqui, jogo aqui pro fundo, e a gente vai fazer uma luz difusa, elíptica, lá no fundo. Então eu pego essa cor aqui que é o branco, esse aqui que é o preto eu posso deixar ele transparente, para a gente ter uma visualização aqui. Pego esse centro aqui, jogo ele aqui no cantinho, e aqui a gente vai trabalhar a nossa luz, que ela é mais ou menos dourada aqui. Então vamos puxar aqui para um dourado e escolher aqui mais ou menos como é que vai ser o nosso tom de luz, não tão saturado. Joga ele aqui para o fundo e também um pouco opaco, né? A gente não quer também gritar a luz demais aqui. Deixar bem opaco, só um restinho de luz mesmo, para dar uma textura lá para o nosso fundo. Aí, tá legal, tá bonito. Puxar aqui para dar mais uma preenchida. É bem sutil, mas olha, sem a luz, com a luz. Sem a luz, com a luz. A luz faz muita diferença, então é importantíssimo colocar ela aqui. Bom, beleza, eu posso criar um fade aqui no início das nossas partículas e aqui na nossa luz de fundo também, que daí ele rola esse review bem maneiro. Vamos ver como é que tá ficando? Show, show de bola. Bom, perceba agora também que nossas partículas elas estão voando aqui, mas elas são brancas, né? Elas estão bem brancas em relação ao nosso material original aqui, né? Perceba que elas estão bem brancas e a nossa luz está meio dourada aqui de fundo. Então a gente vai resolver isso daqui agora de uma maneira muito simples. A gente pega aqui o Color Curves. Você vai ter alguns modelos aqui para deixar um pouco mais avermelhado, para dar uma tinta mais amarela. Mas é o seguinte, eu vou colocar um default aqui, vou fazer na mão, fazendo um olho, e vai ser o seguinte, eu preciso de uma luz dourada, então eu vou jogar aqui um pouquinho de verde, para tudo isso aqui ficar verde. Percebe que ele fica bem verde, mas eu não quero que fique tanto, mas eu jogo um verdinho aqui, e na sequência eu jogo um pouco de vermelho. Combinando essas duas cores, eu vou conseguir esse tom meio dourado, saca só. Vou isolar a layer aqui. Percebe que desse branco, né, desse preto e branco, a gente jogou um tom mais dourado aqui, ficou bem maneiro, ficou bem legal. E por fim, para dar um toque mais cinematográfico, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode inserir uma vinhetinha que vai esfumaçar aqui os cantos da nossa cena. Para isso a gente faz o seguinte, clica com o botão direito aqui no topo, insere uma Adjustment Track acima de tudo, e aqui a gente vem e procura o efeito Vignette, tá aqui um dos últimos, Vignette, pega aqui o efeito e joga em cima da track. Olha só que maneiro, ele já criou um esfumaçado aqui em volta, você consegue reparar. E a gente puxa esse esfumaçado mais ou menos para cá, deixa o feather mais ou menos assim. Olha só, como ele fica com as bordinhas bem sólidas, assim, bem duras. Aqui ele dá uma esfumaçada, dá um look mais legal. E a gente pode também brincar aqui com o quanto isso invade a nossa cena, fazer uma vinhetinha de desenho animado, enfim, você escolhe o que você quer fazer. E aí está o nosso logo review de The Last of Us. É isso aí, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, também se inscrever aqui no canal, pois vai ter mais vídeos como esse aparecendo por aqui, e também compartilha aí os seus resultados, se você fez acompanhando junto com o seu Vegas Pro, compartilha comigo o seu resultado, compartilha aí como é que ficou, me marca lá no Instagram pra eu ver como é que tá o seu trabalho aí também, e se você fez isso de repente com outro logo, com o logo do seu canal, enfim, mostra aí o que você é capaz de fazer no Vegas Pro, acompanhando aqui esse tutorial. Não esquece de dar uma olhadinha nesses outros dois vídeos que estão aparecendo aí pra você, se inscreve aqui no canal, e é isso aí, aqui foi o Lucas Monteiro, e a gente se vê no próximo vídeo.